Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Satisfação imensa ter você aqui com a gente. Meu amigo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, comente ele, compartilha e não esqueça de ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo for lançado. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu vou indo para a segunda parte da mensagem, como alcançar o meu futuro. E eu quero finalizar hoje com uma palavra poderosa. Se eu fosse você, eu não saía daí. É algo extraordinário. Livro de Isaías, no capítulo de número 43 e versículo do número 13, diz desta forma. Olha como diz a palavra do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É uma passagem bastante conhecida, no mínimo uma vez você já ouviu falar sobre ela. O Senhor falando aqui através de Isaías, que das mãos dele ninguém pode fugir, ninguém pode escapar, e quando ele quer operar, ninguém pode impedir. E você sabia que Deus tem o melhor para a tua vida? E Ele quer o melhor para a sua vida. Além de Ele ter o melhor, Ele quer o melhor. Isso foi comprovado na cruz do Calvário, quando o ladrão da cruz olha para ele e disse: lembra de mim, quando entrares no teu paraíso. O paraíso era de quem? Era do próprio Cristo, do próprio Jesus. E Jesus olhou para o ladrão da cruz e disse assim: eu tenho o melhor para você. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso, desde que você aceite. O menino aceitou, reconciliou, teve ali uma reconciliação com Cristo, um arrependimento de todos os seus feitos, quando ele olha para Jesus e disse: lembra de mim. Isso, arrependimento, ele pode mudar a história da pessoa. E como alcançar o nosso futuro? Como eu falei no vídeo passado a respeito de levantar, sair do lugar aonde nós estamos, tomar uma nova direção, tomar uma nova atitude, mudar o nosso caminho. Isso é importante. Por quê? Porque quando eu olho para a vida de Abraão, como eu mencionei, quando eu olho para a vida de Jacó, quando eu olho para a vida do povo hebreu que estava no Egito, quando eu olho para a vida de Davi, todos esses teve que sair do lugar aonde estava para ter uma grande mudança na história. Mas para haver essa mudança não basta apenas sair do lugar. Tem que sair do lugar e quando está indo em direção àquilo que almeja, tem que levar consigo, tem que encontrar nesse lugar algo chamado fé. Foi o que Abraão encontra. Abraão, ele sai da terra onde ele vivia com seus pais, irmãos e amigos, parentes, é só parentela. Ele sai daquela terra e vai para uma terra que Deus vai mostrar para ele. Só que para ele chegar nessa terra, ele precisa adquirir fé. E a fé, às vezes, para algumas pessoas não é fácil, porque fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Fé, firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Eu espero algo, eu quero alcançar algo, e isso se chama fé. E a fé em Cristo Jesus é importante, porque Cristo nós não vemos com os nossos olhos físicos, podemos sentir a presença dele e acreditamos que ele existe. Inclusive, está aqui comigo, está aí com você. Isso é uma fé. É importante nós termos fé. Ora, sem fé é impossível de agradar a Deus. Tem tanta gente que quer alcançar o seu futuro, mas está esquecendo de levar consigo fé. E tem andado apenas por vista, meu irmão. Se você andar apenas por vista, você não vai alcançar o melhor de Deus. Porque aquilo que os olhos não viu, aquilo que o coração não sentiu, aquilo que não chegou aos ouvidos humanos, é o que Deus tem preparado para nós. E o que é isso? Isso parte da fé. Você tem que acreditar que isso vai chegar para você. A Bíblia diz que tudo aquilo que pedimos no nome de Jesus, crendo, Ele pode fazer por nós. Por que é que Ele pode fazer por nós? Simples, porque para Ele nada é impossível. Lucas 1,37 e aqui Isaías 43, onde eu acabei de ler para nós, está escrito que operando Ele, ninguém pode impedir. E Deus está a fim de operar na sua vida. Quando eu olho para Abraão e uma promessa sobre a vida dele, dizendo: Abraão, você será pai de multidões, você terá um filho
filho, e não é o filho da escrava, eu estou falando filho de Sara, você vai ter um filho com a sua esposa. E Abraão acha isso um pouco impossível, mas sabe o que ele faz? Ele usa a fé, ele acaba acreditando. Sara também acaba acreditando, embora no meio do caminho eles perdem um pouco a fé. Me parece que Sara dá uma balanceada, porque o tempo está passando e nada está acontecendo. Por quê? Porque a fé é futuro, é a prova do que o futuro vai acontecer na minha vida, e às vezes não vem no meu tempo. A gente estamos acostumados a querer as coisas no nosso tempo, meu irmão. Você tem que trabalhar para que o tempo de Deus chegue na sua vida. O nosso tempo, o nosso relógio não para, ele corre, mas temos que entender que Deus não vive no nosso tempo. Escute isso com atenção. Deus está além do nosso tempo, ele está no Kairos. Kairos é a eternidade, é o tempo de Deus, e na eternidade não há passado, presente e futuro. Deus consegue enxergar tudo ao mesmo tempo, ele sabe de tudo. Então entenda que o seu futuro está preparado. Ou melhor, se você acreditar, ele vai chegar na tua vida. E Abraão, quase 100 anos de idade, o filho dele nasce. Sara, quase os seus 90 anos de idade, o filho dela nasce. A promessa de Deus está acontecendo. Por quê? Porque ele usou fé. E não só aí, lembra do sacrifício de Abraão? Quando ele vai sacrificar o seu filho, olha o tamanho da fé. É por isso que Abraão é chamado pai da fé. E é interessante que a igreja de Cristo não tem que andar por vista, tem que andar por fé. Muitas vezes nós queremos ver as coisas para depois acreditar que pode acontecer. Aconteceu na vida de alguém, pode acontecer na nossa vida também. Não ande por esse caminho. Acredite, pode acontecer na sua vida, porque o Deus que você serve é o Deus do impossível. Mas quando eu falo de alcançar o meu futuro, eu tenho que entender que quando eu estou caminhando para isso, eu tenho que deixar coisas velhas para trás. Jacó, ele faz isso. Jacó, quando ele sai da casa dos seus pais, ele deixa os velhos hábitos, os velhos costumes. A partir do momento que ele se levanta, depois daquele sonho que consagrou a pedra, ungiu a pedra, ele decide obedecer a Deus e fazer um voto, algo que ele nunca tinha feito na vida. Ou seja, eu tenho que deixar o meu passado de lado e começar a olhar para o meu futuro e caminhar com coisas novas. Muitas vezes nós queremos chegar no novo andando com coisa velha, e a Bíblia já vai nos revelar isso, que não é legal. Isso não é o caminho, porque não se pode deitar vinho novo em odre velho, porque vai se romper o odre e vai também estragar totalmente o vinho que vai derramar. Então não pode fazer isso, e nem remendo novo em roupa velha. Não pode isso, meu amigo. É a Bíblia que ensina essas coisas para nós. Então você não pode andar com seus velhos costumes, você não pode andar com as suas velhas manias. Você tem que deixar isso no passado. É importante deixar no passado. Jacó, quando ele sai da casa do pai, ele sai fugindo do seu irmão, porque o irmão quer matar ele, porque Jacó automaticamente, entre aspas, passou a perna no irmão, comprando a primogenitura com um prato de lentilha. O irmão faminto acha que isso é interessante, comer a lentilha e deixar a primogenitura. Mas quando ele entende o poder da primogenitura, as bênçãos que está incluída na primogenitura, ele fica desesperado e quer matar Jacó. Mas quando Jacó ele consagra a pedra, ele faz a pedra de um altar a Deus, ele faz um voto ao Senhor, ele tem que parar com a mentira, ele tem que parar de ser ligeiro, porque tem muita gente que quer ir para Cristo, mas quer continuar ligeiro, quer continuar passando a perna no irmão. Tem muitas pessoas que querem ir para Cristo, mas quer continuar enrolando os outros, e isso não pode. Você não pode continuar enrolando os outros, você não pode continuar mentindo, você não pode continuar enganando, você não pode dar falso testemunho. Não, meu amigo, se você está indo para um novo, siga com coisa nova. Se você está indo para um novo, siga em novidade de vida também. Não chega no futuro com manias passadas, porque isso não vai te ajudar. Todos aqueles que chegaram no futuro com manias passadas, do passado, tiveram prejuízo. O povo de Israel teve prejuízo. Se nós vamos falar deles, se vamos falar de
outras pessoas dentro da Bíblia Sagrada que tiveram grandes prejuízos porque quiseram chegar no futuro com manias passadas. Quantas vezes o Senhor não repreendeu Pedro? Disse: Pedro, guarda sua espada na bainha. Eu disse: Pedro, agora não é hora, você está afoito. Eu disse: para trás de mim, Satanás. Deixa Pedro, rapaz. Não, Pedro, tudo tem um tempo certo e eu não posso desistir do meu propósito. As velhas manias, a minha braveza, o meu nervosismo, o meu estresse não pode chegar no futuro comigo. Eu tenho que mudar as minhas atitudes. Foi o que aconteceu com Jacó. Por isso, quando Labão engana Jacó, Jacó não tenta pagar na mesma moeda. Ele apenas mudou as suas atitudes, porque ele estava querendo chegar em algo novo. Ele disse: não, agora eu quero a minha esposa. Eu quero ela sim, de verdade. E não como um consórcio, mas um financiamento. Eu vou trabalhar 7 anos por ela, mas eu vou ter ela agora. Isso é um financiamento. E depois que ele pagou os 7 anos, ele disse a Labão: eu não vou trabalhar de graça agora. Agora não quero um salário, mas eu quero da forma justa todo o rebanho que nascer ou malhado ou branco. Isso vamos entender depois dentro da Bíblia, que há uma diferença ali, uma hora é malhado, outra hora é branco, como Labão pensa que Jacó está tentando enganar ele e muda isso constantemente, mas Jacó foi abençoado porque andou honestamente. Meu amigo, quando eu falo do povo hebreu também, que eles estavam no Egito, eles saíram do Egito, mas quando eles saem do Egito, eles não podem sair da mesma forma, ou viver da mesma forma que eles viviam dentro do Egito, porque dentro do Egito eles viviam acuados, dentro do Egito eles viviam amedrontados e sem coragem de se levantar. É por isso que 430 anos eles estão sendo açoitados pelos egípcios. Por quê? Porque eles não têm coragem de se levantar, mesmo sendo um povo numeroso. É por isso, com medo de Faraó, o Faraó amedrontado escraviza eles, dizendo: esse povo pode se levantar contra nós. Mesmo eles sendo numerosos e poderosos, eles estão acuados, estão com medo. Mas quando eles saem do Egito, que vai andar pelo deserto, eles têm que andar com coragem. Se eu quero chegar no meu futuro, estou chegando para lá, já saí do lugar aonde eu estava, caminhando para algo melhor, eu tenho que criar coragem, porque neste caminho eu vou enfrentar todos os tipos de dificuldade necessária. Tem pessoas que correm na primeira dificuldade. A primeira dificuldade de Israel que eles iam enfrentar, se eles param para analisar, eles teriam o frio, que é abaixo de 0 grau. Eles teriam o calor, que é acima de 40 graus no deserto. Mas eles criam coragem e se levantam em direção ao deserto, acreditando que o Deus do impossível estaria com eles. E logo Deus faz o seu grande milagre, como nós conhecemos a história. Quando eles chegam em frente do Mar Vermelho, que não dá para prosseguir, porque senão Faraó alcança eles, e Faraó está vindo atrás. Alguns medrosos dizem: não havia sepulcro lá no Egito para nós morrermos lá, vamos morrer na frente do mar aqui, Moisés. Como é que vamos ser enterrados? E Deus disse: Moisés, eu preciso que você diga ao povo que marche. Eu não posso ter um povo medrosos aqui, eu não posso andar com um povo medroso. Eu preciso de pessoas que se levantem e tenham coragem para enfrentar os seus adversários, as suas dificuldades. Quantas vezes nós não temos coragem de enfrentar as nossas dificuldades? E por não ter coragem de enfrentar as nossas dificuldades, abaixamos a cabeça diante do mar. E o Senhor não manda a gente abaixar a cabeça diante do mar. Eu até citei o exemplo de Pedro na palavra passada, quando Pedro está dentro do barco, e parece que o barco é o lugar mais seguro de estar, porque o mar está bravio. Pedro, ele sai do barco com uma ordem de Jesus dizendo: vem, Pedro, vem sobre as águas. E Pedro sai andando. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão: quando você está saindo em direção ao seu futuro, tenha coragem, muda, ou seja, deixa os velhos hábitos para trás, deixa os velhos costumes para trás e adquire fé. Sai andando sobre as águas. Se não andar sobre as águas, fica tranquilo, o mar vai se abrir para você, porque operando Deus, ninguém pode impedir. E eu tenho uma palavra para você: Deus vai pegar na sua mão direita para fazer você atravessar do outro lado, meu amigo. Por quê? Porque Deus pensa na minha e na tua vida, pensamento de paz e de bem, para dar o fim que nós esperamos.
Deus quer o melhor pra gente. Então adquira coragem para você enfrentar as adversidades da vida. Não deixe as palavras negativas de fulano, de Bertano, de Cicano ser lançadas sobre você e você adquirir aquilo e colocar sobre as suas costas como um peso o maior do que tudo e dizer verdade, não vou conseguir. Não deixa isso. Não deixa o olhar torto de alguém que está olhando torto para você intimidar você e fazer você parar e desistir dos seus sonhos. Não deixa isso. Não deixa aquela conta ou aquela adversidade que se apresentou dizendo que é maior atrapalhar os seus projetos. Mas cria coragem, deixa os velhos hábitos, adquira a fé e parte para o melhor de Deus. É necessário. Quando eu olho para isso, eu vejo Davi. Davi, ele saiu do lugar onde ele estava. Ele foi para o arraial levar pão e queijo, na verdade, sim, aos irmãos de rei. Mas quando ele chega lá, sabe o que ele analisa? Ele tem a percepção da oportunidade na vida dele. Temos que ter essa percepção. Porque quando o gigante grita em alto e bom som, dizendo, não tem homem para lutar comigo, todos ficam amedrontados. Todos correm. Ninguém se apresenta, todos ficam trêmulos. Mas Davi, ele enxerga uma percepção. Ele tem uma percepção melhor. Ele tem uma percepção de uma oportunidade de Deus na vida dele. E ele pergunta o que é que vamos ganhar? O que é que vai ganhar o homem que venceu o gigante? E é dada a resposta a ele. O homem vai ficar rico, vai casar com a filha do rei, sua família vai ser livre de impostos e coisa mais. Sem me falar da fama. E Davi falou, é minha oportunidade. Pensou se Davi monta no seu jumento e volta embora para casa e diz, pai, a guerra tá ruim, né, rapaz? O guerreiro Golias lá tá gritando para um duelo e não aparece ninguém. Quem seria Davi? Davi não seria lembrado na história. Pensou se Davi monta no jumento e foge desesperadamente? Quem seria Davi? Davi não seria lembrado da história, mas Davi percebeu a oportunidade de mudança na vida dele. Meu irmão, tem essa percepção sobre você. Quando apresentar uma adversidade grande sobre a sua vida, não vê como um inimigo que quer te derrotar, mas vê como uma oportunidade de você vencer, crescer, adquirir experiência. Vê como uma oportunidade de você ser mais do que vencedor. Vê como uma oportunidade de sair para o seu futuro. Foi o que Davi fez. Davi se apresenta diante dos irmãos e diz, eu quero lutar. Os irmãos dizem, não vai lutar. Davi sai dali e apresenta ao rei e diz, eu quero lutar. O rei diz, você não pode lutar. Davi conta uma história lá e diz, rei, eu quero lutar, rei. O rei dá as armaduras para Davi e diz, não consigo com essa armadura, mas mesmo assim eu quero lutar. A percepção de uma grande oportunidade. E o que acontece com ele? Ele vai para a guerra. E ele venceu a guerra. Você está entendendo? Ele venceu aquele duelo. O gigante caiu por terra. Eu digo para você que o gigante caiu por terra porque Deus pelejou por Davi. Porque Deus peleja por aqueles que se esforçam. Porque Deus peleja por aqueles que têm bom ânimo. Porque Deus peleja por aqueles que acreditam. Porque Deus peleja por aquele que quer alcançar uma mudança, deixando os seus velhos hábitos. Deus peleja por eles. E foi isso que Deus fez para Davi. Uma pedra que cravou na testa de Golias. Golias caiu ao chão. E Davi partiu para cima e cortou o pescoço dele, levantando na mão a cabeça de Golias e dizendo, a Deus em Israel. Ele partiu para o seu futuro. E o futuro chegou para ele da melhor forma possível. Por quê? Ele teve a percepção de uma oportunidade. Amém? Adquira isso. Você precisa de fé para chegar no seu futuro. Você precisa largar os velhos costumes, os velhos hábitos para você chegar no seu futuro. Você precisa de coragem para chegar no seu futuro. E você precisa de percepção das oportunidades para você chegar no seu futuro. Quem sabe a oportunidade está aí na sua frente hoje. Perceba isso. Eu quero orar por você. Se você puder fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, em qualquer lugar que você estiver, eu vou apresentar a tua vida. Pai, em tua presença nós estamos, ó Deus.
Eu quero apresentar esse moço, eu quero apresentar esta moça diante de ti. Deus, eu não sei qual é a necessidade dele, qual é a necessidade dela. Mas eu sei que o Senhor tem o poder de curar, de libertar, de transformar, de abrir porta. Senhor, de trazer um futuro esperançoso para ele e para ela. Algo bom. Porque quem sabe eu estou falando com pessoas que estão vivendo um casamento aflito, perturbador. Ele está dizendo, Deus, eu quero uma mudança. Eu quero que o Senhor muda o meu lar. Eu quero que o meu lar tenha paz. Então dê paz a este lar. Senhor, este homem, esta mulher que está tentando, está buscando uma melhora. Senhor, tem misericórdia. Esse que está atrás de uma porta de emprego, esse que está atrás de uma saúde, esse que está atrás de uma vida melhor no meio da sociedade. Senhor, para ser melhor como pai, para ser melhor como mãe, para ser melhor como filho, para ser melhor como amigo, para ser melhor com as pessoas que convivem, com aqueles que se encontram diante da sua frente. Eu quero pedir ajuda a ele e ajuda a ela, para que o futuro deles possa ser um futuro extraordinário. É o que eu lhe peço e assim seja. Amém. Deus abençoe você e eu te aguardo na próxima segunda-feira às 8h45 da manhã com uma palavra de vida e esperança para você.